Dando prosseguimento em nossos estudos sobre escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. Veremos hoje o juízo da sexta trombeta, como um dos sinais da vinda de Jesus. O texto base está em Apocalipse, capítulo 9. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém. Considerações sobre o juízo da sexta trombeta. Possivelmente ninguém verá um anjo soltando os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. No entanto, João relata que após terem sido soltos, esses seres matarão a terça parte dos homens. O texto não permite saber se essa matança engloba toda a humanidade ou apenas os que fazem parte do império do anticristo, o qual é uma outra possibilidade bastante pertinente. Se a primeira possibilidade estiver correta, em torno de 2 bilhões de pessoas perderão suas vidas apenas nesse flagelo. Essa mortandade por si só configura-se como um dos sinais da volta de Jesus. Trecho do vídeo que republicarei hoje, compartilhado no ano de 2022, trata do capítulo 9 de Apocalipse, o qual segue na sequência, ou assista-o por completo no link disponibilizado. Então a gente chega à sexta trombeta, Apocalipse 9:13, e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. O segundo ai contra os homens. Esse comentarista diz que esses 200 milhões de demônios são soltos do poço para matar 1/3 dos homens. Então ele se refere ao mesmo poço aquele anteriormente falado. Apocalipse 9, 14 e 15, a qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então está aqui esse mapa lá do Oriente Médio. O rio Eufrates, ele corta a Síria e vai passando por todo o Iraque, e em paralelo a ele tem o rio Tigre mais ao norte e o Eufrates mais ao sul. Esses 2 rios, eles vão atravessar esses 2 países aqui, inclusive vão passar ali pelo cantinho, no Kuwait, e vão desembocar lá no Golfo Pérsico. Aqui fica mais fácil da gente ver o rio Tigre mais acima e o rio Eufrates mais ao sul aqui. Essa aqui é a região onde a Bíblia menciona que ficava o paraíso. O início de tudo, o início da criação de Deus era exatamente aqui. Faltam 2 rios aqui que eles simplesmente sumiram do mapa.
Eles não existem. Mas se a gente for lá em Gênesis, a gente vai ver que existem 4 rios que saíam de dentro do paraíso de Deus. Os que existem até hoje, que são visíveis pelo menos, são esses 2 grandes rios aqui, o Tigre e o Eufrates. E desse rio Eufrates, na região da Síria e do Iraque, vão sair ali esses 4 anjos caídos. Vou começar com Gênesis capítulo 2, versículo 14, os rios que saíam do Éden, e o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o 4º rio é o Eufrates. Apocalipse 6, 8, e olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Esse primeiro comentarista sobre esses 4 anjos, mais no centro aqui, esses são anjos maus, portanto anteriormente presos. O rio Eufrates assinala a área. É onde tudo começou, é onde tudo terminará, e isso está sendo preparado neste momento. Esses 4 anjos não devem ser confundidos com os 4 anjos de Apocalipse 7:1. Aqueles são anjos justos, enquanto estes 4 são maus. Eles são executores da ira de Deus. Mais uma vez, esse juízo será principalmente limitado ao antigo território do Império Romano. Tenho lá minhas dúvidas se essa afirmação seja correta. Esse outro comentarista, o Eufrates, na época de Salomão, a nação de Israel se estendia até este rio, sempre considerado como um dos termos legítimos do país. Na época do Apocalipse, esse era o termo oriental do Império Romano. Vamos a mais um comentarista, agora aqui no rodapé. Um exército extraordinário. Junto ao rio Eufrates estarão contidas forças que só serão libertadas e conhecidas quando chegar o momento de agirem. A aparência dos cavalos indica o espírito e a força desse exército. Será a soma da maldade e rebeldia dos homens impenitentes. 200 milhões de soldados, corroborada pela força e poderes sobrenaturais de Satanás, os cavalos. Essas forças estão reunidas e confinadas no mesmo lugar onde o homem perdeu para a serpente, a posse da terra. A batalha final pela reintegração de posse da terra terá que ser lá, para que se satisfaça toda a justiça de Deus. Ainda, os 4 anjos presos junto ao Eufrates são anjos caídos. Anjos bons nunca são presos. Eles são os líderes dos 200 milhões de cavaleiros demoníacos, que agora estão presos no abismo e que serão soltos ao som da 6ª trombeta, para causarem o segundo ai anunciado pelo anjo em 8:13. Cada um destes anjos comandará uma cavalaria de 50 milhões de demônios. Eles se dirigirão às 4 direções para matarem a 1/3 parte dos homens. Aqui, o Eufrates está associado aos juízos da tribulação. Ainda esse outro autor, ele fecha esse tema, preparados, refere-se a um momento certo do tempo, e não a um período ou duração de tempo. A cavalaria de demônios matará 1/3 dos homens em uma hora definida, assim como os primogênitos no Egito foram mortos à meia-noite. Se somente o território do Império Romano for atingido por este aí, aproximadamente 98 milhões de homens serão mortos. Lembrando que essa Bíblia de estudo aqui ela foi escrita nos anos 60, então tem que ser considerado isso. Se o ai referir-se a toda a terra, cerca de 296 milhões de homens serão mortos. Também dados dos anos 60. O fato de os cavaleiros começarem pelos arredores do Eufrates indica que talvez estejam limitados aos países que cercam esse rio. Perspectiva da população mundial para o ano de 2030 é em torno de 8 bilhões e 600 milhões de pessoas. Nós já chegamos à casa dos 8 bilhões em 2022, segundo a ONU. Apocalipse 9:16, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. 200 milhões, começamos com esse comentarista mais à esquerda aqui. Isso não é simbólico de um exército humano, mas de exércitos demoníacos, os quais também serão invisíveis. Mais ao centro aqui, esse comentarista
diz que esse número representa um número incontável. Não são cavalos ou cavaleiros normais. São engenhos de guerra e de destruição. Exércitos equipados que podem destruir a terça parte da raça humana. Com armas atômicas, estas coisas são possíveis até no nível meramente humano. Outros comentaristas veem nesta trombeta uma nova onda demoníaca com poder de matar. Na quinta trombeta, as forças malignas apenas poderiam torturar as suas vítimas. Novamente, se frisa o fato de que esta calamidade cairá sobre a civilização em rebelião contra Deus. Esse outro comentarista mais à direita, a teoria de que esses cavaleiros são 200 milhões de soldados de vários exércitos que assolaram a Europa e a Ásia durante os séculos é falsa. Todos eles vêm do abismo ao mesmo tempo e saem para matar 1/3 dos homens em uma determinada hora. Além disso, a ideia de que são 200 milhões de homens sob ordens do anticristo no Armagedon é falsa, pois esses não são homens comuns, como prova a descrição. Nenhum cavaleiro humano já foi nem jamais será como esses cavaleiros. Apocalipse 9:17, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Comentarista mais à direita, esses cavalos são demoníacos, e os que sobre eles estavam, tudo isso apresenta espíritos demoníacos montados em cavalos demoníacos. Agora no rodapé, esse comentarista, 12 provas de que eles são literalmente criaturas. 1. Eles têm líderes angelicais, provando que são verdadeiros como os anjos. 2. Seu número exato e descrição provam que são muitos indivíduos. 3. Matam 1/3 dos homens, provando que têm contato físico com eles. 4. São criaturas inteligentes, do contrário, não poderiam obedecer às ordens e à liderança. 5. Eles têm cavaleiros sobre si, provando que são criaturas reais. 6. Não podem ser mortos pelo fogo, nem pela fumaça do abismo, provando que são seres espirituais. 7. Agora estão presos no abismo, provando que são seres caídos e pecaminosos. Se não fossem pecaminosos, não estariam presos. 8. Não podem ser destruídos pelos homens. 9. Têm couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, provando que possuem um corpo capaz de usar couraças. 10. Têm um corpo semelhante ao do cavalo e cabeça como a de leão. 11. Fogo, fumaça e enxofre, de fato, saem de sua boca, provando que tem, de fato, uma boca. E 12. Tem caudas como a da serpente e cabeças que podem ferir os homens. Apocalipse 9:18 e 19. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Comentarista mais ao centro, o poder dos cavalos. Mais uma vez recebemos um vislumbre do mundo dos espíritos. Essa é a razão pela qual Paulo disse que, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os outros comentaristas mais à direita, os 2 comentaristas aqui, foi morta 3 maneiras pelas quais eles matam 1/3 dos homens: pelo fogo que sai de suas bocas, pela fumaça que sai de suas bocas e pelo enxofre que sai também de suas bocas. Terceira parte dos homens, é muito possível que mais de 300 milhões de pessoas morram em consequência dessa praga em particular. Apocalipse 9:20, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram. Esse é o subtítulo que eu coloquei aqui, as referências. Vou ler apenas uma delas. Mateus 21:32.
Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes afinal para acreditardes nele. Comentarista mais à esquerda e abaixo. Os homens que não forem mortos por essas pragas, só se endurecem contra Deus e continuam a adorar demônios e ídolos. Sobre a adoração aos demônios, eu vou falar uma em cada exposição dessas aqui, vou ler pelo menos uma para deixar registrado no vídeo. Os comentaristas aqui à esquerda não foram mortos, mais uma vez, provavelmente limitado à região do Oriente Médio. Eu discordo disso daqui, tá? Não se arrependeram. Como é evidente aqui, os homens não se arrependem com facilidade. Isso é certo mesmo. O último autor, a ira divina se desdobrará com o propósito específico de chamar os homens ao arrependimento. No entanto, eles não vão querer. Vamos falar um pouquinho sobre a adoração aos demônios. Depois, se vocês quiserem ter algumas referências para um estudo como esse aqui, ó, aqui são vários textos de referência sobre isso aqui, sobre a idolatria. Deuteronômio 32, 16 e 17. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Salmo 115, versículo 4 ao 8. Os ídolos deles, dos gentios, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E aqui a sentença, fechando esse texto. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os levem, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Eu fecho com 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Fica bem claro isso aqui para vocês? Né? Nós que moramos no Brasil, a gente sabe muito bem quem sacrifica a demônios. Né? Não precisa nem falar aqui qual é a religião que sacrifica demônios. Apocalipse 9, 21, a gente fecha aqui com esse versículo. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Comentarista à esquerda, não se arrependeram. O Espírito Santo mais uma vez enfatiza o fato de que eles não irão se arrepender. O homem na esfera do mundo deve arrepender-se do pecado de criar outro Deus. Na esfera da igreja, no nosso caso, deve arrepender-se do pecado de criar outro sacrifício. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos e por aí vai. Mais um spoiler em Apocalipse 21, 8, falando da segunda morte. Aqui todos vocês já sabem o que é a segunda morte. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Malaquias 3:5, também falando sobre esse mesmo tema, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros. E Gálatas 5, 19 ao 21, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções,
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aqui o comentarista mais à direita, falando exatamente sobre esse versículo 21, os assassínios, feitiçarias, prostituição, furtos. Então está aqui, ó, assassínios, as referências, feitiçarias, prostituição, furto. E, em geral, deparamos-nos com os mesmos pecados de Romanos 1,18 e os versículos seguintes. E eu fecho com esse comentarista bem no rodapé aqui. Deus redimirá tudo o que for passível de redenção. Purificará todas as coisas contaminadas para que possam ser restauradas. Os demais seres, aqueles que não forem contemplados neste processo, sofrerão juízos, aguardarão julgamento e serão condenados. A 7ª trombeta exporá o caráter deles e salientará a justiça de Deus. Amém. Assim fechamos mais um estudo bíblico com a graça e com a misericórdia de Deus. Chegamos ao final de nosso estudo, vimos hoje o juízo da 6ª trombeta. Dentro em breve veremos outros sinais da vinda de Jesus. Até lá!